Pierre de Fermat, Beaumont de Lomagne, nascido na primeira década do século XVII, Castres, 12 de janeiro de 1665, foi um magistrado, polímata e especialmente matemático francês, apelidado de o Príncipe dos Amadores. Ele também foi poeta, um hábil latinista e helenista, e se interessou pela ciência e em particular pela física. Devemos a ele em particular o princípio de Fermat em óptica. Ele é particularmente conhecido por ter enunciado o último teorema de Fermat, cuja prova só foi estabelecida mais de 300 anos depois pelo matemático britânico Andrew Wiles em 1942. Biografia. O seu pai, Dominique de Fermat, era um rico mercador de peles que lhe proporcionou uma educação privilegiada, inicialmente no mosteiro franciscano de Grand-Selve e depois na Universidade de Toulouse. Ingressou ao serviço público em 1631. Em 1652 foi promovido a juiz supremo, na Corte Criminal Soberana do Parlamento de Toulouse. Neste mesmo ano Fermat adoeceu e chegou a afirmar-se que tinha morrido. A influência de Pierre de Fermat foi limitada pela falta de interesse na publicação das suas descobertas, conhecidas principalmente pelas cartas a amigos e anotações na sua cópia da Aritmética de Diofanto. As suas cartas sugerem um homem envergonhado e reservado, cortês e afável, mas um pouco distante. Estas cartas passaram a ser publicadas a partir de 1636, por intermédio do padre Mersenne, em Paris, que procurou Fermat após ouvir falar dele. Nas suas cartas, Fermat descrevia as suas ideias, descobertas e até pequenos ensaios, que eram transmitidos por Mersenne a outros matemáticos da Europa. Fermat gostava de trocar e resolver desafios, por exemplo, Mersenne uma vez escreveu-lhe perguntando se um número muito grande, 100.895.598.169 era primo ou não. Tais questões geralmente levavam anos a serem resolvidas, mas Fermat replicou sem hesitação que o número era produto de 112.303 e 898.423, e que cada um desses fatores era primo. O infeliz Descartes travou argumentos com ele diversas vezes. Como estrangeiro, Fermat não conhecia o monumental egoísmo e disposição melindrosa de Descartes, e com calma e cortesia o demoliu em todas as ocasiões. Fermat inventou a geometria analítica em 1629 e descreveu as suas ideias num trabalho não publicado intitulado Introdução aos Lugares Geométricos, Planos e Sólidos, que circulou apenas na forma de manuscrito. Neste trabalho Fermat introduziu a ideia de eixos perpendiculares e descobriu as equações gerais da reta, circunferência e equações mais simples para parábolas, elipses e hipérboles, e depois demonstrou que toda equação de primeiro e segundo grau pode ser reduzida a um desses tipos. Nada disto está no ensaio de Descartes, apesar deste ter tido acesso à introdução vários meses antes de publicar a sua obra intitulada Geometria, de 1637. O método de Fermat para determinar tangentes foi desenvolvido pela sua abordagem aos problemas de máximos e mínimos, e foi ocasião de outro atrito com Descartes. Quando o famoso filósofo foi informado do método de Fermat, por Mersenne, este atacou a sua genialidade, desafiando Fermat a encontrar a tangente à curva x sobrescrito 3 mais y sobrescrito 3 igual 3 axe e loucamente, vaticinou que ele falharia. O próprio Descartes foi incapaz de resolver o problema e ficou intensamente irritado quando Fermat o resolveu com facilidade. Esta curva chama-se agora Folie 1 de Descartes. Considerado o príncipe dos amadores, Pierre de Fermat nunca teve formalmente a matemática como a principal atividade de sua vida. Jurista e magistrado por profissão, dedicava a matemática apenas às suas horas de lazer e mesmo assim, foi considerado por Blaise Pascal o maior matemático de seu tempo. Contudo, o seu grande gênio matemático perpassou várias gerações, fazendo com que várias mentes se debruçassem com respeito sobre o seu legado, composto por contribuições nas mais diversas áreas das matemáticas, sendo as principais, o cálculo geométrico e infinitesimal, a teoria dos números e teoria da probabilidade. O interesse de Fermat pela matemática deu-se possivelmente com a leitura de uma tradução latina, por Baixa de Méziriac, de Aritmética de Diofanto de Alexandria, um texto sobrevivente da famosa Biblioteca de Alexandria, queimada em 642 d.C., e que compilava cerca de 2000 anos de conhecimentos matemáticos. A matemática do século XVII estava ainda em recuperação da Idade das Trevas,
Portanto, não é nenhuma surpresa o caráter amador dos trabalhos de Fermat. No entanto, se ele era um amador, então era o melhor de todos eles, devido à precisão e à importância dos seus estudos, que, diga-se, se realizavam longe de Paris, o único centro que abrigava grandes matemáticos, mas até então ainda não prestigiados estudiosos da matemática, como Blaise Pascal, Gassendi, Mersenne, entre outros. Morte. Morreu em Castres, França. A mais antiga e prestigiada escola no Alto de Toulouse é nomeado em sua honra, Le Lycée Pierre de Fermat. O escultor francês Théophile Barral fez uma estátua de mármore chamada Hommage à Pierre Fermat. Contribuições. As contribuições de Fermat para o cálculo geométrico e infinitesimal foram inestimáveis. Obtinha com os seus cálculos a área de parábolas e hipérboles, e determinava o centro de massa de vários corpos, etc. Em 1934, Louis Trenchard-Drimour descobriu uma nota de Isaac Newton dizendo que o seu cálculo, antes considerado como invenção autônoma, fora baseado no método de Messier Fermat para estabelecer tangentes. Foi a primeira pessoa a enunciar o pequeno teorema de Fermat, embora a primeira pessoa a publicar a prova do teorema tenha sido Euler, em 1736, no artigo Theorematum Corundum ad numerus primus sectantium demonstratio.